E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Cruzeiro Games. E hoje, pessoal, de acordo com a comunidade do canal, né, eu mandei uma enquete lá sobre, para vocês decidirem sobre, basicamente, entre essas duas opções que estão aí na tela. E galera, o vídeo é sobre isso. Bora pro vídeo. Pessoal, eu vou logo dando a ênfase do que vai ser esse vídeo 100% mesmo. Primeiro eu vou dar minha opinião, que é sobre qual dessas opções eu acho a mais viável, e vou dar os meus argumentos. E depois, galera, eu vou começar a tentar ser contra a minha própria opinião, que vai ser a opinião que foi mais votada aí, né? Que é sobre o fator da bruxa, né? Que vocês votaram e eu vejo que deu mais do que a segunda opção. E bem, galera, eu vou comentar sobre isso agora. A pergunta foi o seguinte: se você fosse para outro mundo, seja de Zenkai, né, qualquer outro mundo aí, que as leis dos dois universos que estão citados aí, que é ReZero e Nanatsu no Taizai, fossem aplicadas nesse mundo, qual dos poderes a seguir você escolheria? O fator da bruxa ou um dos 10 mandamentos? Galera, não vou fazer muito mistério, eu escolheria um dos 10 mandamentos. Principalmente um dos que não tivesse muitos efeitos colaterais, tipo assim, a gente sabe que cada mandamento tem uma faca de dois gumes, que é basicamente você se beneficia, mas também sai prejudicado. Exemplo, o mandamento de Galen da verdade. Um inimigo se mentir, né, fazer uma promessa e não cumprir, dar entre aspas, um falso testemunho, né, dizer assim, eu vou ficar aqui na luta e a gente só vai lutar aqui. Aí depois tentar recuar, é transformado instantaneamente em pedra. Mas se, por exemplo, como a gente viu, né, na luta de Galland contra Scanor, eles decidiram lá, e Galland disse, né, que ia vencer o Scanor, ia dar tudo certo, e ele não cumpriu o que ele prometeu, ele acabou recuando, ele achou que o Scanor ia recuar, mas no final das contas, quem recuou ao ver o poder de Scanor foi justamente o Galland. Então ele foi castigado pelo próprio mandamento, ele foi petrificado. Bem, galera, eu escolheria o mandamento dos Eldres, né? O mandamento da piedade. Ah, Frieza, mas não é tão roubado esse mandamento. Galera, eu penso, né? Eu sou mais estrategista. Eu escolheria tanto um mandamento que não me prejudicasse tanto, mas também, né? Que, mas eu vou tirar mais benefícios, galera. Primeiro que o mandamento dos Eldres, mesmo não sendo tão roubado assim, né? Ele deixa o inimigo meio que quase sem ação. Se ele for um oponente muito explosivo, muito irritado, muito descontrolado emocionalmente, prejudica ele. E para a pessoa mesmo, o usuário, esse mandamento não faz efeito, porque basicamente a pessoa é mais controlada, né? Mas Freeza, você não disse se é controlado ou não. Galera, esse mandamento não faz efeito contra a pessoa, no caso contra o usuário. Esse mandamento só faz efeito basicamente contra os oponentes. Então é o único que eu vejo mais viável. Porque os outros, a pessoa tem que ter um domínio completo de suas emoções e também tomar cuidado para não ser castigado pelo próprio mandamento. Por isso que eu também não escolho ficar com vários mandamentos. Primeiro que a enquete do vídeo é só um mandamento, né? Um dos 10. E também não é a questão de ficar muito poderoso, como a gente viu, né? Que Meliodas disse que o Demon King, né? Que é o rei dos demônios lá, né? Ele basicamente criou os 10 mandamentos para que separasse o poder dele. Os poderes dele foram separados em 10. E não deu dois para um, né? Por exemplo, para ninguém ficar muito poderosinho, né? Muito poderoso e sair por aí se vangloriando. Bem, galera, como ele é um só, né? Então seria basicamente só isso. Freeza, mas você só teria o mandamento e pronto. E daí? Você só teria o poder de manipular o emocional do inimigo, né? Por exemplo, se o inimigo for muito explosivo, ele vai ficar sem reação. Igual, semelhante ao mandamento do Staros, o mandamento do amor. Galera, a gente tem que lembrar que quando a gente viu mesmo, quando o Starossa ele começou absorvendo os mandamentos, ele ganhou uma transformação em um poder. Exemplo, quando ele já tinha o mandamento do amor, né, ele recebeu, ele ganhou basicamente o poder de dominar trevas, né? Por exemplo, transformar trevas em uma espada, um espinho e manipular as sombras, né? E manipular do jeito que ele quer, por exemplo, fazer armaduras com essas sombras. Então é isso, é sombralcinese. Então eu acredito que com esse mandamento, se por via das dúvidas eu sobrevivesse, né?
eu ganharia uma transformação semelhante à de Hendrickson. A gente viu que Hendrickson, né, ele pegava sangue lá da raça dos tinhosos. Viu, né, que Hendrickson ele manipulou, né, o sangue aí dos demônios aí de Nanatsu no Taizai. E ele basicamente ele ganhou uma transformação e um poderzinho melhor, né? Ele intoxicou, não ficou intoxicado, não explodiu, porque não é nem por ser compatível, e sim porque ele ganhou um poder melhor do que um humano comum. Por exemplo, um super-humano ou um humano bem resistente, né? Com a resistência do clã dos gigantes, não seria páreo contra ele, porque o Hendrickson ele ganhou uma transformação, né? E é uma mistura, é basicamente um híbrido. E bem, galera, eu ganhei uma transformação, aí eu vou ter minha criatividade, né, meu senso criativo de como seria essa transformação, mas também seguindo a lógica de Nanatsu no Taizai, né, como a gente nunca viu, a gente só viu, né, na prática, cada um com seus mandamentos, mas sem uma transformação específica. Mas vamos supor, né, que tenha uma transformação. Então seria uma transformação que eu teria a habilidade, né, de controlar, por exemplo, as Hellblazers, né, que é aquelas chamas infernais lá de Nanatsu Taizai, que são roxas, que são semelhantes ao Amaterasu de Naruto. Talvez teria essa manipulação, né, se fosse um pouco mais fraco, mas eu acredito que não, porque quem tem um dos mandamentos fica extremamente poderoso, né, tem 20 mil de poder por aí, o mais fraco, né. E bem, galera, basicamente eu teria acesso a isso, eu teria acesso a esse poder, teria acesso ao mandamento, teria acesso à manipulação de sombras. E seria um pouco mais roubado, né? Não seria tão 100% a chegar a 1 milhão, 900 mil. Extremamente que não. Quer dizer, basicamente não. Mas na minha concepção, na minha análise, eu seria extremamente mais forte, né? Eu estaria melhor que um cara normal, né? Com um poder de 100, começaria uma vida em outro mundo. Um cara normal tava muito melhor, né? Porque eu teria acesso à manipulação de sombras, acesso ao mandamento, acesso talvez até mesmo armas, né, de espadas, por exemplo, com essa manipulação, e também teria o arsenal normal. Agora vocês devem estar se perguntando, mas Freeza, você só falou dos mandamentos, cadê o fator que você disse que ia falar? Galera, agora entra o X da questão. Bom, por que eu não escolhi um dos fatores das 7 bruxas do pecado? Porque simplesmente o fator, né? A gente viu que no anime de Re:Zero, o fator das bruxas, basicamente, quando a pessoa absorve o fator, ela fica meio que tem seus efeitos colaterais, que é basicamente ficar mais velho, né? Não tão velho assim, mas ele suga a vitalidade da pessoa. A pessoa fica mais, digamos assim, lelé da cuca, né? Fica louco da cabeça, fica pirado, fica um pouco mais, como eu acabei de dizer, mais velho. Também tem outra questão, pessoal. O fator não é basicamente, eu vou ganhar o coração de leão do Regulus. Galera, isso depende muito de como funciona seu emocional, o que você quer e também como é sua personalidade. Qual desses 7 você mais se adequa? Por exemplo, imagine que você é um cara orgulhoso e diz assim, eu quero um poder que eu tenha uma habilidade de uma resistência meio que absoluta. Aí sim você pode ganhar uma coisa semelhante ao coração de leão do Regulus. Não quer dizer que você vai ter, né? Porque o Regulus pensou de outra forma. Aí você vai ganhar autoridade, né? Autoridade da ganância e pronto. E claro, seria extremamente roubado. Mas tem esse X da questão. Por exemplo, se você absorver a autoridade da preguiça e também tem esse contexto de compatibilidade. Se você não é compatível ao fator, você basicamente tende a ter mais efeitos colaterais do que benefícios. Mas é como eu disse, cada um escolhe o que quer, né? Exemplo, pessoal, não é teoria, né? O Flugel de Re:Zero basicamente é o sábio, né? Ele existiu no passado, há 400 anos atrás, e ele tinha acesso a todos os fatores, né? Não só meramente o 7, mas também tinha o da melancolia, da vanglória. Ele tinha os acessos aos fatores e ele não estava 100%, digamos assim, ele só tá só com os efeitos colaterais, ele tava mais com os benefícios. Mas bora lembrar que Flugel era o sábio, então ele arrumou uma maneira de, digamos assim, compensar esse estrago que os fatores fazem, né? Ele é o sábio, então basicamente é isso.
Não significa que Flugel tenha todos os fatores e o corpo dele não sofreu nada. A gente percebe que o título de sábio que o Flugel ganhou tem mais a ver com a inteligência dele, mas não significa que, por exemplo, ele era um cara que nem o Subaru 100%, que o corpo dele é novo, não tá sem efeito nenhum. Galera, a gente tem que lembrar que o Flugel também teve, digamos assim, sofreu com os efeitos colaterais. Bem, galerinha, agora eu vou com a parte de contrapor o que eu escolhi. Pessoal, os mandamentos, no caso, têm seus fatores negativos, como eu acabei de dizer. Tem o jeito da compatibilidade também. E é mais perigoso que se o mandamento, por exemplo, for recitado e a pessoa puxar esse mandamento para dentro do corpo e ele renegar, né, dizer assim, não quero você, por exemplo. Ele não vai dizer isso, né, mas ele vai meio que estranhar seu corpo e você pode acabar morrendo ao absorver um dos mandamentos. Isso tem mais a ver com a teoria, isso tem nada a ver com a prática 100% não, porque a gente nunca viu, né, por exemplo, uma pessoa tentar absorver um mandamento, um dos 10, e o corpo rejeitar e morrer. Não, galera, a gente tem que levar em consideração o que aconteceu na primeira temporada de Nanatsu no Taizai. A gente viu, né, alguns personagens, tipo Cavaleiros Sagrados, né, ou até mesmo os soldados base normal, eles tentaram absorver uma gota do sangue demoníaco lá, né, e quando eles absorveram, o corpo rejeitou, acabou explodindo, porque era tanto poder, né, que tava ali, não era tão extraordinário, mas para o ser humano, né, para o corpo humano não treinado, não preparado e também não compatível, a pessoa acaba morrendo, porque é muita coisa, é uma sobrecarga. Uma coisa de tentar resistir a uma cadeira elétrica, é quase isso, ou pior, né, umas 2 vezes mais pior. Galera, um dos mandamentos, né, que é por isso que Mael, o quarto mandamento, não conseguiu, quer dizer, eu chamo de Mael, o quarto mandamento, mas, por exemplo, eu vou chamar logo o que os fãs chamam Mael, no caso, é Mael Supremo, né, ele tentou absorver todos os 10, mas ao absorver o quarto mandamento, ele já estava enlouquecendo, o mandamento estava tomando conta da consciência dele. A gente viu, né, que Mael era lá dos 4 arcanjos lá, né, de Nanatsu no Taizai, e ele tentou absorver o mandamento. A gente percebeu que no terceiro ele já estava doido, ele já tinha perdido a consciência, como um Starossa, né, mas quando ele revelou a identidade dele, né, parou aquela crise de identidade doida, e a gente percebeu que ele não era Starossa, mas sim, né, um dos quatro arcanjos lá do clã das deusas. E a gente viu, pessoal, que quando ele absorve um dos mandamentos, o próprio Sariel disse assim, Mael, não absorva mais mandamentos, que você não vai acabar sendo você mesmo, você vai perder, não vai voltar a ser o mesmo mais nunca. E a gente percebeu, quando ele recitou, né, absorveu e sim, ele ficou mais forte e tudo, mas teve o fator negativo. Se ele passasse mais tempo com aqueles mandamentos no corpo, ia acabar que a mente dele ia perder a consciência e vapo, que quer dizer tchau, ele não ia existir mais, a mente dele ia quebrar e ele ia ficar sobreposto dos mandamentos. Os mandamentos é que ia ser a nova carga de mentalidade dele. Galera, o próprio Demon King, ele usou um dos corpos, né, não, um dos corpos não, ele usou os 2 corpos, né, o do Meliodas e do Zeldris, para fazer suas ambições. Se ele continuasse mais tempo no corpo dos 2, não ia rolar nada, porque basicamente ele só ia voltar a ser como ele era no auge, né? 1 milhão de poder, 999 mil, isso aí, 999 mil. E bem, galera, 1 milhão de poder na National Taizai é incrível. Então, pessoal, por exemplo, mas o Mael não era Starossa, ele não era Starossa porque o Golter fez uma lavagem cerebral nele. Pessoal, a gente tem que lembrar que o Mael não era compatível com um lado mais sombrio, que era, por exemplo, os mandamentos. Mas não, Freeza, ele já tinha um mandamento no corpo, sim, mas o máximo que ele suportava é sem perder a consciência e sem ficar louco, né? Quando ele absorveu o segundo mandamento, a gente viu que ele realmente ganhou uma transformação nova, começou a aumentar os poderes dele, né? Ficou com um poder semelhante, não quer dizer que é igual ou maior ao de Meliodas, Assault Mode. Pessoal, quando ele absorveu o terceiro, aí ele já perdeu a consciência, ele começou a enlouquecer, soltar poder pra tudo quanto é lado, né? Raio de manas. E bem, galera,
Quando absorveu o quarto, pior ainda. Enlouqueceu, né? Já estava com a descendência do clã das deusas, estava com poder de luz e trevas ao mesmo tempo. Então, isso estava destruindo o corpo dele. Imagine uma pessoa que, por exemplo, tá com uma mentalidade só, aí depois começa a absorver outra mentalidade e fica duas consciências tentando dominar o mesmo corpo e fica assim. Então isso aí prejudica o usuário e ao mesmo tempo que traz sua própria destruição. Imagine ainda mais, não é só duas consciências, né? Porque não é só Staros e Mael juntos, e sim a consciência dos mandamentos que estavam sobrepondo a vontade do próprio Mael, né? Então, galera, isso aí só piorou ainda mais, né? Então, isso já é um ponto negativo para quem tenta, por exemplo, ter mais mandamentos e é isso. Então, eu já contradisse, né? Na lógica de ser mais negativista ao respeito à minha opinião, né? E seria também uma péssima escolha escolher um dos mandamentos, porque isso também pode influenciar nas decisões do usuário. Por exemplo, eu quero tal coisa, eu tenho uma personalidade melhor, né? Mas quando absorve o mandamento, essa personalidade também é meio que quebrada. Por exemplo, se você é uma pessoa mais, digamos assim, não controlada, é um pouco, digamos assim, não quero falar algo explícito, né? Mas digamos que você absorve o mandamento da pureza, sendo você um sujeito mais pervertido, mais assim, sabe? Então, se você absorve o mandamento da pureza, você começa a ter condutas mais contradizentes à sua natureza normal, né? Que é mais pervertida e descontrolada. Então você seria mais puro, seria mais sério. Então é isso que eu quero dizer. Um dos mandamentos também seria perigoso. E o fator, Frieza? Pessoal, o fator das bruxas do pecado de ReZero é mais, digamos assim, se você absorve um fator, mas isso influencia também, é semelhante aos mandamentos de Nanatsu no Taizai, mas a escala de poder é extremamente diferente. No fator, acontece o seguinte: quando você absorve, seu corpo sofre, sua mente quebra um pouquinho, mas não é tanto. Lembre-se que quando Betelgeuse era Peteu ainda e tinha absorvido o fator, a mente dele não tinha quebrado só 100% por causa do fator da preguiça, né? A mente dele quebrou mesmo, foi mais por causa de Pandora, pessoal. A Pandora chegou lá, fez uma lavagem cerebral na mente dele, né? Falou de amor, um monte de coisa lá. E acabou que a mente dele quebrou de vez, antes da hora. Lembrando, galera, por exemplo, um fator, quando é compatível, por exemplo, se a pessoa é preguiçosa, né? E absorve o fator da preguiça, também remete a uma compatibilidade nesse sentido de valor, né? De personalidade, e também funciona melhor o fator, né? Mas, galera, isso depende muito da sua escolha. E também, por exemplo, se você só tem o fator da ganância e você sendo preguiçoso, é incompatível em todos os sentidos. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu fiz um vídeo baseado na enquete